Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória. É isso mesmo, o dia tem manhã, tarde e noite. Eu podia dizer bom dia, querendo estender até a noite, mas prefiro deixar esse final como noite. E é um prazer estar aqui com vocês, depois de um dia exaustivo, pela graça do Senhor, e vamos então adorar o Senhor nesta noite. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 54. Aqui na minha Bíblia está a subscrição, a descrição, melhor dizendo, ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Nesse contexto, nessa ocasião em que Davi estava entre os zifeus, achando que estava oculto, e alguém disse: não é este Davi de quem as mulheres diziam, Saul abateu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Então, Davi se viu numa situação muito difícil, e o que ele fez é o que o Salmo nos diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tirou de todas as tribulações, e os meus ossos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Que o Senhor seja servido a aplicar a sua palavra ao nosso coração, e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, tu, Senhor, conheces todas as coisas, sabes que, mais uma vez, estamos diante de Ti, a fim de oferecermos culto ao Teu nome, especialmente nesta noite, culto em ações de graças, por tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido, sobretudo a bênção da salvação, que sejamos encontrados no nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude para que sejamos achados nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas que procede de Ti, baseada na fé, a justiça no Teu Filho, nosso amado Salvador Jesus. Como temos orado, que tudo aqui diga glória. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor e vamos cantar os Salmos de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor nos meus lábios estará. Cantemos, irmãos, este cântico, bendirei. Irmãos, eu convido a todos para que nesse momento abram as suas Bíblias e vamos ler no livro dos Salmos, Salmos de número 55, e nós iremos ler dos versículos 1 ao 15. Salmos de número 55, ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo quem me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Irmãos, vamos abrir os nossos cenários nesse momento, vamos entoar Amparo Divino, hino de número 153. Segura minha
Ainda com os nossos hinários abertos, caros irmãos, vamos louvar com o hino de número 254, Sossegai. Nós dizemos amém, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias e voltar para o livro dos Salmos e vamos concluir os Salmos que iniciamos a leitura de número 55. E vamos ler do versículo 16 ao final do Salmo, versículo 23. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia,
Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Que Deus, irmãos, abençoe as suas palavras e aplique nos nossos corações. Cantemos, bem sei que tudo podes, Deus amado. Desejo eterno é te adorar.
Irmãos, nesse momento eu convido a todos que, onde quer estejam nesse momento, curvem suas frontes e vamos orar ao Senhor com atitude de confissão de pecados nesse momento. Senhor Deus e Pai nosso que estás nos céus, graças te damos porque Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus Salvador. Nós te damos graças porque Tu és merecedor de todo louvor, toda adoração por tudo que Tu és e pelo que Tu fizeste e pelo que continuas fazendo por nós, Teus servos. Perdoa os nossos pecados, pois precisamos sempre de Ti. Tu és o nosso advogado junto ao Pai, Senhor. E que possamos, ó Pai, andar, caminhar neste mundo, pensando que somos realmente Teus herdeiros, Teus testemunhas aqui nesta terra. Para isso precisamos andar conforme Tu nos ensina. Por isso, ó Pai, quando não agimos assim, que possamos realmente nos arrepender e que Tu possas, Senhor, nos perdoar os pecados. Quando chegamos a Ti, confessando junto ao Teu trono da graça. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do pastor que irá agora pregar a Tua palavra, que o Teu servo possa mesmo trazer a Tua mensagem para nós, para a Tua igreja e para o povo de Deus, e que nós sejamos abençoados. Muito obrigado por muitas bênçãos, e é isso, ó Pai, que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, ouvir a palavra do Senhor com o pastor Antônio de Souza. Muito boa noite, amados irmãos e irmãs. Graças a Deus por esta noite, por esse tempo que Deus nos concede para adorarmos o Seu nome, para expressarmos todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor por todos os Seus benefícios para com nossas vidas, né? A vida de nossas famílias, o cuidado do Senhor. E eu quero expressar também a minha gratidão aqui, confiança à igreja, ao pastor Jaime, pedindo que Deus continue abençoando esse lugar, abençoando os irmãos. Queridos, eu quero convidá-los nesta noite a abrirmos nossas Bíblias na Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e nós vamos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 12, e com a graça do Senhor, sobre o tema gratidão. Abra sua Bíblia, portanto, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz a palavra de Deus assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E uma ênfase no versículo 18, mais uma vez, diz a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar mais uma vez. Quero convidá-los a orarmos, buscarmos a presença do Senhor, pedir que Deus dirija e fale ao nosso coração nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos
por esse tempo que o Senhor nos concede na Tua presença, podermos exaltar o Teu nome, cantarmos louvores ao Senhor, expressarmos toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração ao Senhor. Obrigado pelo conhecimento do Senhor. E agora, ao redor da Tua palavra, desejamos, ó Deus, ansiamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê o entendimento, iluminando o nosso entendimento, Senhor, e nos fazendo perceber a Tua vontade. Direciona os nossos corações para este tema, ó Deus, gratidão, tão necessário em tempos em que vivemos num mundo ingrato, onde as pessoas são insatisfeitas, são infelizes e não conseguem olhar para o Senhor em gratidão. Que o Senhor nos conceda a sua graça nesta noite, nos direcione em todas as coisas, que Teu Espírito fale profundamente aos nossos corações, às nossas famílias, à igreja do Senhor, o Teu povo, nesta noite. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Já ouvimos também o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 17, da cura de 10 leprosos. Eu penso que os irmãos conhecem bem esse texto, quando apenas um voltou para agradecer a Jesus. Isso está a partir do verso 12 do capítulo 17 de Lucas, se você quiser dar uma olhada, mas diz a Escritura assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta ingratidão é comum na sociedade, principalmente, eu estou pensando aqui nas palavras do apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, nesta sociedade, aquilo que Paulo diz como uma geração, a geração dos últimos dias, egoísta e ingrata. Ele diz: nos últimos dias, e dentre tantas corrupções desses últimos dias, ele diz: nos últimos dias serão ingratos, as pessoas serão ingratas. Veja, queridos, as coisas que julgamos tão comuns, elas fazem parte de um mistério que envolve todas as dádivas de Deus. Nós não temos condição nenhuma, você e eu não temos condição nenhuma, possibilidade alguma, nem de fazer por nós mesmos as coisas mínimas, o viver, o respirar, o dia a dia de nossas vidas, o trabalho, os estudos, tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor. Ora, perguntou o salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Todos os benefícios são do Senhor. Claro, uma resposta correta seria: viverei para amá-lo e servi-lo todos os dias da minha vida. E não é assim que inicia este salmo, Salmo 116: amo o Senhor, amo o Senhor. Então, tente, com a graça de Deus nesta noite, olhar para o que diz a palavra de Deus, nestas palavras do apóstolo Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem escreve estas palavras, o apóstolo Paulo, foi quem também disse que a vida com gratidão e contentamento é um aprendizado. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Também
O propósito desta carta de Paulo é louvar a Deus pela perseverança dos tessalonicenses em permanecer, e aqui há um destaque nessas três palavras, né? Fé, amor e a esperança, e eles permaneciam nisso, perseveravam nessas coisas, mesmo diante e em meio a perseguições no contexto daquela igreja. Além ainda, um outro propósito, de corrigir erros doutrinários com respeito à vinda do Senhor Jesus. Essas orientações diversas, a partir do versículo 12, que acabamos de ler, nos parecem deveres gerais, que vão além, de serem específicos para a igreja de Tessalônica, porque não há uma conexão direta entre os textos aqui, senão princípios gerais que servem para todas as igrejas, servem para todos os crentes, todos os filhos de Deus, aqueles que amam e confiam em Deus, confiam nele. Contudo, pelo menos 2 momentos, nós vemos Paulo se utilizar deste princípio de gratidão a Deus, quando escreve também aos irmãos de Tessalônica, a igreja de Tessalônica. Primeiro, ele enfatiza e agradece a Deus por esta perseverança dos irmãos em fé, amor e esperança, como diz no capítulo 1, verso 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe as palavras que Paulo utiliza, tomando deste princípio de gratidão ao Senhor, recordando do testemunho daqueles irmãos. Ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Lembremos que o que acabamos de falar há pouco era uma igreja que Paulo escreve esta carta também nesse contexto de uma igreja que estava perseguida. Também, um outro momento que Paulo se utiliza está no capítulo 12, verso 13, quando diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Veja, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Dito isto, queridos, vejamos então 3 ensinos que envolvem este princípio nestas palavras do apóstolo Paulo no verso 18 do capítulo 5 dessa epístola aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em primeiro lugar, considere que a primeira verdade que o texto nos ensina é que a gratidão é um mandamento de Deus. A gratidão é um mandamento de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Este mandamento faz parte de uma porção com diversos outros deveres, preceitos. Nós lemos isso a partir do versículo 12, preceitos para a igreja, que incluem, por exemplo, acatar ou receber com consideração e respeito os servos de Deus que ensinam na igreja, admoestar os insubmissos, amparar os fracos, ser paciente com todos, alegrar-se sempre, orar continuamente, afastar-se de toda forma de mal, além de outras, e esta que lemos no verso 18, em tudo dai graças. O termo que encontramos aqui está no imperativo. Isso é interessante ressaltar, como mandamento de Deus, significa que não se trata de uma opção, que Deus não nos está dando uma opção, não é uma possibilidade, nem tampouco um conselho, é uma ordem de Deus. Em tudo dai graças. Podemos comparar, por exemplo, nas palavras do Senhor Jesus, em Marcos
no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15, quando ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso não é um convite, mas é uma ordem absoluta que requer completa obediência de todos os que ouvem, e a gratidão, da mesma forma, é uma resposta a Deus em obediência e amor. Em João capítulo 15, versículo 10, lemos: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Gratidão é especialmente um reconhecimento em obediência e amor a Deus por todos os seus benefícios que jamais poderemos pagar. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, diz o salmista. Você respira agora? Você está respirando? E essa é uma pergunta muito propícia, especialmente para os nossos dias. Você está respirando agora? Então louve ao Senhor. Você tem vida? Então há motivos para agradecer, há motivos para ser grato. Esta gratidão, como nos revela a Escritura, não significa também louvor a Deus apenas quando temos recebido o bem. E eu quero pensar um pouco nisso com os irmãos e as irmãs. A Bíblia nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ora, essas palavras do apóstolo Paulo aqui expressam que temos necessidade, que os irmãos, a igreja de Filipos tinha necessidades, e que essas necessidades, esses anseios deveriam ser lançados, colocados diante do Senhor, e fossem conhecidas diante de Deus, por meio de petições, pela oração e pela súplica. E ao mesmo tempo Paulo conclui esse verso dizendo: com ações de graças. As necessidades estão presentes e a gratidão também está presente, mesmo que as necessidades estejam presentes, mesmo que falte algo, mesmo que esteja do jeito que não gostaríamos. Ou, em outras palavras, é como se pudéssemos dizer: aqui estão, Senhor, os meus anseios, as minhas carências todas, as minhas necessidades diante de Ti, contudo eu Te louvo, contudo eu Te adoro. Gratidão, portanto, é um mandamento de Deus para qualquer circunstância. Em segundo lugar, a gratidão envolve o reconhecimento de quem Deus é. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E eu quero chamar a atenção também para os irmãos, considerando que o salmista diz, por exemplo, no Salmo 115, verso 3, que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Isso significa que nada está fora do controle do Senhor, tudo ocorre do jeito que Ele quer, e este é o reconhecimento de um Deus soberano. O Senhor Jesus, digamos, sendo mais minucioso, no Evangelho de Lucas capítulo 12, verso 7, diz que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. E eu costumo falar na igreja com os irmãos, dizer assim: você já tentou na frente do espelho a contar os seus cabelos? 1, 2, 3, 4, antes dos 50 você já perdeu as contas, mas Deus sabe todos. O Senhor sabe todos, diz o Senhor Jesus. É o reconhecimento do Deus soberano. No entanto, Paulo não está se referindo apenas ao Deus soberano e todo-poderoso que governa todas as coisas. Este já é um reconhecimento maravilhoso. Contudo, a gratidão como vontade de Deus demonstra ao mesmo tempo a confiança num Deus que está perto, num Deus que se importa, num Deus o qual Paulo tem intimidade tal, que diz também em Filipenses capítulo 1, verso 3, também gratidão para com aquela igreja, diz: dou graças a meu Deus. Veja que coisa interessante, dou graças ao meu Deus. Nosso Deus é o meu e é o seu Deus.
Nosso Deus é o meu, o seu Deus, cuja vontade não será para nos fazer o mal, mas para nos fazer o bem e nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Mesmo em meio às aflições, precisamos lembrar quem é o nosso Deus, que é bom e cuja vontade será sempre boa, agradável, perfeita em Cristo. Se de fato pertencemos ao Senhor, pertencemos a esse Deus e temos recebido nele toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também diz seu servo Paulo, mesmo com as perdas desta vida, estamos no lucro. Parece que esquecemos isto, vez por outra, né? Mas, como diz um corinho antigo, talvez os mais novos não conheçam, mas isso me veio à memória enquanto estudava, preparava esta mensagem. Um corinho que dizia: meu barco é pequeno, grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Ou ainda, um hino de Lutero, esse nós cantamos e conhecemos bem, Castelo Forte, que diz: se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Lutero não está lamentando: perdi tudo e agora só me resta ficar com a salvação. Não, se perdermos tudo e tivermos a salvação, ainda temos tudo e devemos transbordar de alegria. Qual o tamanho dessa salvação? Qual o preço pago por esta salvação? Quais as implicações desta salvação, as eternas implicações dessa salvação? Também eu vi recentemente, pastor conhecido entre nós, pastor Valdeci Santos, em recente artigo, num blog Voltemos ao Evangelho, nos lembra do olhar de um pregador antigo, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um olhar para a vida sob a ótica do Senhor, e escreve o seguinte: Charles Spurgeon, que sofria com várias enfermidades, inclusive uma depressão severa, é o que tem sido diagnosticado em nossos dias, por conta da crise que temos vivido, dessa pandemia, enfim, ele disse: certa vez, alguém lhe perguntou como deveria ser angustiante para ele que Satanás lhe causasse tanto sofrimento, mesmo sendo ele tão devoto a Deus. É dito que Spurgeon respondeu: seria de fato um sofrimento, na verdade, a maior angústia da minha vida, acreditar que qualquer dos males que sofro fosse causado somente por Satanás e não ordenado pelo meu bondoso Deus. Sabe, queridos, este homem conhecia Deus. Gratidão envolve o conhecimento desse Deus. Como você pode expressar gratidão a alguém que você não conhece? É o meu Deus, é o seu Deus. Você o conhece esse Deus? Você o tem conhecido? Conhecido o seu amor? Conhecido a sua misericórdia, a sua fidelidade? É preciso conhecer e prosseguir conhecendo esse Deus. Daí, chegamos então ao terceiro e último ponto a ser considerado: a vontade de Deus em Cristo. A gratidão agrada a Deus somente por meio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja, trata-se do mediador. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja,
Nada na vida do cristão está separado de Cristo Jesus. Tudo de bom que temos, todo bem que recebemos, está fundamentado na graça maravilhosa de Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo em sua vida está ligado a Cristo. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Esse é o entendimento, que todas as coisas pertencem a Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sua história, suas forças, suas habilidades, seu trabalho, sua família, sua vida e sua salvação eterna em Cristo Jesus, tudo é dEle, por meio dEle, para a glória dEle. Ora, nós sabemos que somos pecadores, que nossa transgressão ofende a Deus todos os dias e que somos merecedores de grande juízo. Hoje, porém, sua misericórdia repousa sobre nós por meio de Cristo Jesus. É somente pelo sangue derramado na cruz, somente pelo sacrifício substitutivo do Cordeiro, que a justiça de Deus nos é imputada por meio da fé, tão somente na pessoa de Jesus. Tudo o que somos e temos, das mãos do Senhor Jesus, recebemos. E, para concluir, queridos, deixe-me fazer ainda algumas observações observações práticas quanto à gratidão e à falta de gratidão, aquilo que está inerente em tudo que vimos até aqui. Considere que a insatisfação gera ingratidão. C.S. Lewis dizia que temos a tendência de rejeitar o bem que Deus nos oferece, pois naquele momento estávamos desejando outro tipo de bem, esperávamos outro tipo de bem. Em vez de nos enchermos da gratidão pela bondade de Deus, vivemos cegos pelas nossas necessidades não atendidas. É como uma criança insatisfeita que desdenha do seu brinquedo que outrora traria satisfação e alegria a ela, porque agora quer um novo, quer outra coisa. E um alerta: cuidado com o consumismo que alimenta a ingratidão e a insatisfação. E eu me recordo quando éramos crianças, né? E se esperneávamos, desejávamos coisas que às vezes nossos pais não podiam dar. Minha mãe dizia que aquilo que nós temos agora, muitas outras crianças não têm. Ela usava esse termo, essa frase, né? Para nos convencer o nosso coração a sermos gratos por tudo aquilo que tínhamos, ainda que limitados, né? Enfim, o ingrato sempre reclama e nunca está satisfeito com o que tem. Pessoas com um coração grato parecem mais satisfeitas e felizes. Inclusive há um estudo que se diz, um estudo que foi feito na Califórnia alguns anos atrás, que a gratidão e a satisfação está intimamente ligado à alegria, à felicidade, confirmando esses princípios bíblicos. São pessoas que parecem ter a capacidade de ver além de quem são e além das circunstâncias que passam. Acreditam que há algo mais no horizonte, que há esperança. São pessoas que compreendem e vivem a certeza de que as coisas eternas são mais importantes que as temporais e então escolhem a esperança do porvir, de um futuro que não tardará em Cristo. Também a ingratidão pode ser causada por anseios, e principalmente quando nós não colocamos diante do Senhor. Os anseios parecem algo legítimo, ninguém controla ficar ansioso ou não. No entanto, há uma orientação da palavra de Deus, o texto que nós já mencionamos há pouco, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Amados, vivemos tantas vezes insatisfeitos, gastamos tempo a lamentar o passado que não volta, ou o passado como ele foi,
gastamos energia com um futuro que pelo menos ainda não está presente, as pessoas anseiam para que as coisas aconteçam mais rápido e de um futuro que talvez jamais chegue. Na prática, o hoje é como que minimizado. O dia, ou seja, o dia a mais, o dia que Deus nos concedeu, a você e a mim, é desvalorizado. É verdade, todo dia tem o seu período mal. No entanto, o salmista também diz: o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Também, como temos cantado certo hino que diz: conte as bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. E aí uma chamada também a cultivar lembranças que podem produzir nos nossos corações sentimentos de gratidão. Então podemos louvar a Deus, como fez Davi, no Salmo 126, verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É como se Davi estivesse olhando para trás, para a sua história, para os dias passados, pelos cuidados do Senhor até aqui, e Davi dissesse: eu não preciso desconfiar do meu Deus, eu não preciso desconfiar de Deus. Ou ainda o Salmo 103, verso 2, cantamos inclusive há pouco: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Não te esqueça, nós costumamos esquecer. Veja, não esqueça de nenhum sequer, sejam coisas grandes ou pequenas, tudo recebemos das mãos do Senhor, tudo recebemos de Deus. E por fim, amados, chegará um tempo em que, se o Senhor Deus nos permitir, com a sua graça, olharemos para trás e veremos que nem tudo que aconteceu, ou nem tudo aconteceu como planejávamos, nem todos os sonhos e planos, foram realizados. Contudo, o Senhor Deus, o nosso Deus, sempre esteve conosco, todos os dias, como prometeu. Sua graça fez superar as angústias, e até nas aparentes perdas Deus esteve presente, sempre nos ensinando, sempre nos pastoreando, sempre cuidando de cada um de nós, que o amamos, e o seu doce amor sempre repousando em nossas vidas. Não nos esqueçamos de que a Bíblia ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, amados, vocês que participam conosco nesta noite, sejamos todos gratos. Perceba nesta mensagem tantos motivos para rendermos graça e louvor, adoração ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós queremos agradecê-lo por esse tempo, por tua palavra que ouvimos, e queremos nos colocar diante de ti enquanto lembramos que por muitas vezes, por muitas coisas, nosso coração é ingrato, Senhor. Somos ingratos nos nossos relacionamentos uns com os outros, somos ingratos principalmente na nossa relação com o Senhor. Perdoa-nos, perdoa este nosso pecado. Tenha misericórdia de nós, dá-nos um coração grato, um coração que adore ao Senhor, um coração que louve ao Senhor. É verdade, nem todos os momentos são momentos cujos nossos corações estão satisfeitos, mas ajuda-nos a olhar para o Senhor, ajuda-nos a olhar além, a ter nos nossos corações, como também aqueles irmãos que perseveravam e permaneciam nesta fé, nesse amor, nessa esperança em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja, e mesmo aqueles que passam por situações tão difíceis, como em nossos tempos e nossos dias, ó Deus, tempos de enfermidade, tempos de luto, que a tua graça também esteja presente, que o Senhor, de igual modo, também nos dê um coração grato, esperançoso no Senhor, em todo o tempo. Nós oramos confiando,
receber estas coisas do Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, Senhor. Amém. Cantemos, irmãos, Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Irmãos, após tudo que ouvimos nesta noite, vamos agradecer cantando. Eu te agradeço, Senhor. É o cântico que vamos entoar agora.
E agora, amados irmãos e irmãs, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai Celestial, a comunhão, a consolação e o poder do seu Espírito seja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a Igreja de Deus espalhada em toda a terra, desde agora e para todos sempre. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória. Graças ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de lhe adorarmos. E o tema muito propício, esse tema da gratidão. E se eu perguntasse aqui aos meus queridos que estão presentes, quais foram os 3 pontos? Aí, Lucas, qual foi o primeiro ponto? Muito bem, Lucas, muito bem. Senhor Francisco, qual foi o segundo ponto? Muito bem, senhor Francisco. E agora eu vou perguntar ao meu querido Patrick Félix, qual foi o terceiro ponto? Muito bem, Patrick. E quais foram as implicações que o pastor trouxe no final para depois concluir o seu texto? Charles Lineker. Muito bem, Charlie. Aliás, o Charlie foi mais rápido do que se pensava, né? Porque foram mais ou menos 3 implicações disso tudo. E realmente a gente tem que dar graça, até mesmo quando a memória falha. E a gente tem que dar graça ao Senhor. É muito interessante, irmãos, porque há muitas maneiras de expressarmos aquilo que ele disse como implicação, a nossa ingratidão. Você quer ver uma coisa? Imagina o filho que diz assim: se eu fosse papai, eu faria assim, assim, assado. Olha que ingratidão. O Senhor Deus deu um pai, esse pai, para você, filho, e você fica dizendo que não está satisfeito com ele. É por isso que nós precisamos dar graças por nossas autoridades, porque não há autoridade que não seja instituída pelo Senhor, de maneira que quando a gente passa num lugar, por exemplo, aqui próximo, no Manoa, e vê que o viaduto, politicamente falando, parece que foi interditado, porque o outro prefeito inaugurou e veio o outro em seguida desinaugurou. E a gente fica sem entender, aí um trânsito pesado aqui, acolá, mas o Senhor, na sua soberania, está agindo, tanto agiu no primeiro prefeito, como está agindo nesse segundo. O que a gente faz? Ficar brigando? Esse prefeito não presta. Isso é um problema dele com o Senhor. Mas nós temos que dar graça. Porque quando a gente passa e vê que a rua está asfaltada, aí a gente assim, fico satisfeito de ver que os impostos que eu estou pagando, eles estão sendo bem usados. Mas e se não forem bem usados? Se o Senhor é soberano, tudo deve nos levar à gratidão. E aqui eu quero lembrar uma coisa que eu já falei há algum tempo, Charles Lineker, preste bem atenção no que eu vou dizer. Uma certa ocasião, eu andava com um irmão que era diácono, aliás, aqui temos um diácono, e ali naquela Praça do Congresso, onde tem a agência do Correio, antiga isso, o Levi ainda não era nascido, Dona Alessandra, acho que não era nascido o Levi. Então, ele foi, naquela época, ver se ele era representante, ver se tinha chegado alguma correspondência para que ele pudesse ganhar algum recurso. Ele abriu a sua caixa e não tinha nada. Ele olhou para dentro da caixa e disse: Senhor, muito obrigado, porque não veio nada para mim. Eu fiquei admirado, Patrick Félix, mas foi o melhor sermão que eu já ouvi sobre gratidão ao Senhor, foi aquele. Não entendi na hora, mas, irmãos, se o nosso Deus é soberano, temos que dizer: se recebemos dele as coisas boas, também não receberemos as coisas más? Foi quem foi que disse isso? Jó. Por isso, Jó em tudo adorou o Senhor, porque ele deu graça. E como nós ouvimos, temos que entender que essa gratidão tem que ser em Cristo. Por quê? Porque tudo nos vem por intermédio dele, que é o
mediador entre Deus e os homens, de maneira que nós não vamos nos alegrar o coração do Senhor Deus se não formos diante ou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Antônio, por essa oportunidade, e agradeço esse momento de pandemia. Você está recebendo a palavra do Senhor por meio que o Senhor possibilitou. Podia faltar internet, como já aconteceu, podia faltar energia, como já aconteceu, podia adoecer o João Batista, aliás, não é doença, mas também o nosso querido Lucas Silva, que hoje teve a oportunidade de ficar sozinho. Se deu problema, é problema só seu, mas a gente dá graças por isso também, mas não foi o caso, e graças ao Senhor por isso. Meus irmãos, aqui nós terminamos esse momento de culto ao Senhor. Eu mando um abraço carinhoso à minha querida mãezinha, estou devendo a ela aquela telefonema para dizer: manhã querida, meu coração, sua bênção. Sabe quantos anos ela tem, pastor? Eu vou falar certo, porque senão ela fica triste. Ela tem 91. Se eu disser que ela tem 92, ela vai dizer: meu filho, você quer me envelhecer? É? Ela fala mais ou menos assim. Então, ela está com 91. Setembro, se o Senhor Jesus quiser, ela completará 92. Quem sabe eu vou lá com Levi Silva, para ele conhecer a vovó da vovó, né? A vovó Noélia. Um abraço, vovó Noélia. Então, minha gratidão aqui pela presença do senhor Francisco, mais uma vez. O senhor jantou hoje, senhor Francisco? Já? Já vai mandar alguma coisa dizer para a sua digníssima? Olha, ele disse que é um beijo para a senhora, dona Socorro. Levi, o que é que você diz, o que é que você fala sobre gratidão? Levi é prático. Eu estou agradecendo por tudo. Tudo bem, Levi? E para sua mãe, vai dizer alguma coisa? Ele vai, dona Alessandra, pode se segurar nas paredes aí, que ele diz o seguinte: eu amo muito a senhora, mamãe. Charles Lineker vai dizer o quê? Nem mesmo para a dona Reila, não vai sair nada para a dona Reila. Ele está dizendo que dá graças ao Senhor, e um abraço afetuoso para você, querida esposa dele, senhora Reila. Vamos lá, Patrick Félix. Um abraço também para minha amada esposa. Ela tem nome, sua amada esposa? Bárbara Félix. É mais do que feliz essa mulher, né? Pastor Antônio, o senhor tem alguma coisa a dizer? Olha, gratidão pela nossa querida irmã, a esposa dele, dona Lecilei. Dona Lecilei, um abraço também meu para a senhora, e a gratidão por ter deixado vir aqui o nosso querido pastor Antônio. O diácono que veio para dar uma força ao pastor Antônio, porque ele disse que: olha, eu tenho que ter alguém aqui para me ajudar, porque eu olho para ver e não vejo ninguém aqui. Se eu vejo você, mesmo com máscara, eu fico mais animado. Qual é o seu nome, diácono? Paulo de quê? Do Antônio Jesus? Paulo Estevão. Que nome poderoso, hein? Você quer dizer alguma coisa para a sua esposa? Ele é casado? Olha, qual é o nome dela? Dona Imarilza. O senhor Paulo Estevão, o seu dignista, está agradecendo porque só deixou ele vir. Eu acho que ele... Aí, ele é cunhado do pastor Juscelino, né? Ah, tá legal. E ela é brava, é consigo, é? Não, irmã. Ele disse que não, eu que estou interpretando aqui mal, né? Interpretando erradamente. Um abraço para você, diácono, que o Senhor te abençoe, viu? E Levi, o que é que você tem a dizer, Levi? Ele comeu hoje, professor Davi? O que? Para a mamãe, um abraço para a mamãe? Um abraço para a mamãe. Ele disse que está esperando a lasanha. Ok. Marcos Alessandro Normando Braz. Eu vou fazer que nem você faz com as perguntas, eu vou filtrar. Manhã querida, dona Nazaré, um abraço para a senhora, porque a senhora é gente finíssima. Um abraço do seu filho, Marcos Alessandro Normando Braz. Está vendo a história dele, senhor Davi? Não posso, tem que filtrar, né? É isso aí. Meus irmãos e irmãs, um abraço. Orem para que o Senhor nos dê sabedoria, porque como conselho e liderança, temos que fazer o que é devido. E queremos que o bem venha e que nós tenhamos dias melhores, se é que podemos dizer assim, porque, na verdade, em tudo devemos dar graças. Tenham uma boa noite,
e até a próxima oportunidade com a graça do Senhor.